Boa tarde aos amigos que estão nos acompanhando. As pessoas que estão em estado de vulnerabilidade são aquelas pessoas que estão passando por alguma situação em que elas estão passando por algum tipo de carência ou necessidade física, psicológica ou emocional e elas não têm condição de sair dessa situação e precisam de um socorro, de uma ajuda. Pois bem, omissão de socorro é crime? Se você omitir em socorrer uma pessoa durante uma briga, durante um acidente, uma pessoa que está passando mal, será que você pode ser autuado com crime de negligência, de socorro? A gente conversou ontem com o advogado criminalista Pablo Roá, ele é aqui da cidade de Cajazeiras, que participa e traz explicações em quais situações, em quais casos a pessoa ela pode ser autuada por crime de negligência de socorro. Recentemente, na imprensa, existem dois casos que estão em evidência que tratam muito disso. O primeiro foi aquele caso que aconteceu, se não me falha a memória, no dia 30 de julho, em que um motorista de aplicativo, e um motociclista, eles carregam, inclusive tem um vídeo de segurança, mostrando os dois carregando uma jovem desacordada e deixando a jovem na porta, na calçada do prédio onde ela morava e jogou lá, assim, como se fosse um saco, jogou lá. O outro caso bem recente agora é do Vitor Meniel, lá no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, em que ele participava de uma boate e ele foi convidado por um estudante de medicina para ir até o seu apartamento. E depois esse estudante de medicina surtou e começou a espancar logo na entrada do apartamento, do prédio. O jovem, acho que se não me falha a memória, é ator, Vitor Meniel, e o porteiro assistia tudo e não fez nada. E o porteiro ele foi autuado, E aí a gente traz agora o Pablo Roá, que ele vai explicar para a gente em quais situações, na verdade, se nós negligenciarmos ajudar uma pessoa que está passando por uma situação difícil, se a gente pode cometer, se nós podemos ser enquadrados como crime. Aí vem aquela questão, se tiver uma briga, tiver ali dois cabas brigando, uma pessoa brigando ali, será que eu tenho a obrigação de ir lá intervir? E a minha integridade? Se eu for vítima também de uma violência, se eu posso morrer durante isso aí? E aí a gente fica naquela questão, quando é que eu posso intervir e não prejudique também a minha vida nesses casos de vulnerabilidade? Vamos agora com a participação de Pablo Roá, advogado criminalista, que explica para a gente em quais situações a gente pode socorrer ou não e não ser autuado como crime. Socorro às pessoas em estado de vulnerabilidade, de ameaça ou de agressão ganharam a atenção da grande mídia. Em 30 de julho, na cidade de Belo Horizonte, um motorista de aplicativo abandonou uma jovem desacordada que voltava de uma festa na calçada da casa do prédio em que a jovem vivia. O motorista ele teria acionado o interfone do prédio 2 ou 3 vezes e tentando fazer ligações para a família, mas sem sucesso. Alguns minutos depois, ele resolveu retirar a jovem do carro, desacordada, e abandoná-la na rua com a ajuda de um homem que passava no local. Infelizmente, essa jovem foi encontrada por outro homem, levada até um campo de futebol ermo e estuprada. No outro caso, mais recente, agora do último sábado, o ator Vitor Meniel foi espancado na portaria de um prédio em Copacabana. O ator conheceu um rapaz, Yuri de Moura Alexandre, que se identificava como médico da aeronáutica. Ambos saíram da boate Substation Club, também em Copacabana, e foram para o apartamento de Yuri. Na portaria do prédio, Yuri agrediu Vitor Meniel com diversos socos. O porteiro do prédio assistiu às agressões de forma impassível. Sentado ficou. Não tentou dissuadir o agressor, não ligou para a polícia ou para o SAMU. Apenas ficou ali, parado, enquanto as agressões ocorriam. Esses dois casos nos trazem à mente, como trouxeram o tema para a discussão da opinião pública, a seguinte questão: quando e como devemos interferir se somos testemunhas de uma agressão ou se somos responsáveis por alguém que está em condição de vulnerabilidade? As duas primeiras coisas que precisamos ter em mente é: a omissão de socorro é crime e existe uma diferença
entre a omissão de socorro de um estranho e aquela omissão que é praticada por alguém que tem um dever de cuidado sobre a vítima. Vamos usar os dois casos que citamos como exemplo. O porteiro que testemunhou a agressão contra Victor Maeniel não é agente de segurança pública. Ele não tinha responsabilidade sobre os fatos e ele não criou também os riscos das agressões. Ele simplesmente se omitiu quando podia ajudar. Nesse caso, ele responderá pelo crime de omissão de socorro, na forma do artigo 135 do Código Penal. É importante lembrar que a lei exige que a pessoa que testemunhe uma briga não precisa ela mesma apartar a confusão. Até porque se existe risco da pessoa se machucar, do agressor estar armado, enfim. O artigo 135, ele fala em prestar socorro quando isso não oferecer perigo para quem presta. Se houver perigo, basta que a pessoa acione a polícia ou o SAMU e estará prestando socorro dentro das suas possibilidades. No caso do motorista de aplicativo, a situação é ainda mais grave, porque o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, prevê que, se existir um dever de cuidado para quem se omite, se, por exemplo, uma pessoa está nadando na piscina de um clube e ela começa a se afogar e o salva-vidas não presta o socorro devido, nesses casos, o salva-vidas responderá não pela omissão de socorro, mas pelo homicídio consumado. Porque naquela situação, o dever de cuidado existia e o salva-vidas foi negligente com as suas responsabilidades. Então, voltando para o caso do motorista de aplicativo, ele tinha o dever e a responsabilidade de zelar pela segurança da moça, que era sua passageira. E no final das contas, foi ele quem a abandonou na calçada do prédio desacordada. Assim, ele, ao invés de responder por omissão de socorro, responderá por estupro de vulnerável. Com isso, eu espero ter esclarecido as consequências da omissão de socorro. Nos casos em que a pessoa não tenha dever de cuidado, ela responderá pela omissão de socorro somente. Mas, nos casos mais graves, em que a pessoa tenha o dever de cuidado, ela responderá por todas as consequências que a vítima vier a sofrer. Seja agressão, estupro ou até mesmo a morte. Assim, em casos em que, se você encontrar alguém passando por algum perigo ou acidentado, se puder ajudar diretamente, ajude. Se não, basta chamar a polícia e haja de acordo com a lei e com os ditames da boa consciência e moralidade. Muito bem, tá aí as explicações do advogado criminalista Pablo Roá, que explica exatamente em quais situações o cidadão, por omissão de socorro, pode ser autuado e pode cometer aí um crime. Não é toda situação que a gente tem que intervir também, não. Ele citou aí muito claramente que, por exemplo, quando tiver uma briga, se você vê que você pode intervir ali sem prejudicar a sua própria vida, você vai, senão você também não pode. Porque uma coisa é você chegar lá e socorrer, outra coisa é você ser testemunha. São coisas distintas. Inclusive, a omissão de socorro está no Código Penal do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que diz o seguinte, artigo 135, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco à pessoa, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. E tem um parágrafo único que diz o seguinte, a pena é aumentada de metade se a omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta em morte. É o que está no Código Penal, Lei 2.848, em relação à omissão de socorro, Peterson Santos.